Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu sou o Alisson. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente tá de novo com mais um episódio impactante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas antes a gente tem alguns recadinhos. E são os recadinhos de sempre, galera. Será que vocês conseguem se inscrever no canal, comentar, compartilhar, deixa o seu like e obviamente seguir a gente nas redes sociais, @mundoeu.pdc. Estamos presentes também nos streamings de áudio. Será que vocês vão conseguir dar essa força pra nós? Eu duvido. Eu duvido. Vocês não são capazes. E aí? Hoje nós vamos falar do quê? Não fala? José, vai na tela. Bom, estamos com Geraldo Gonçalves. Esse cara aqui é uma figura marcante por onde ele passa. E vocês já vão saber o porquê disso, né? Geraldo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Prazer enorme estar aqui. A gente fez o convite, o Geraldo respondeu na mesma hora. Eu falei, nossa, se todos fossem assim. E melhor, e veio. Legal, obrigado, viu, Geraldo? Eu que agradeço pela oportunidade, enfim. Mas eu gosto. E primeiro que é uma oportunidade de mostrar ou de falar um pouco sobre alguma coisa. E também pela história, enfim. E você também é um amigo, uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo. Eu tenho uma consideração enorme. Enfim, é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos pro papo. Bacana. Bom, por que a gente chamou o Geraldo, né? Eu dividi com o Marcelo. Na verdade, a Elisângela teve esse insight. Aliás, a Elisângela tem sido bastante participativa aqui no podcast. Ela deu esse insight e falou, poxa, você viu as histórias do Geraldo? Falou, tô vendo, não sei o que. Falou, pô, chama ele pra conversar. Falei, pô, claro, chama ele pra conversar. Aí dividi com o Marcelo e a gente falou, pô, cara, isso é muito bom, né? Porque é uma história que não se vê todo dia, né? E é muito autêntica. Então, a gente vai deixar o LinkedIn do Geraldo aqui também na descrição do episódio, para quem tiver um pouco mais de curiosidade, mas só no final, porque agora ele vai contar essa história, né? Vamos lá. E aí, é uma história de bastante superação, de bastante protagonismo, né, Geraldo? Da tua própria história, né? E que mostra de uma maneira não fantasiosa, né, como a gente geralmente costuma escutar, de que é possível. Não vai ser fácil, mas é possível. Talvez nem todo mundo consiga, mas a gente vê aqui algumas ferramentas que podem ajudar, né, que podem ser mais claras aí de ascensão, não financeira necessariamente, mas ascensão de vida em todos os aspectos, né? É isso aí, quer dizer, nunca é fácil, né? Nunca foi e nunca será. E isso aí que está a grande jogada, ou grande, vamos dizer assim, desafio, né? A vida é feita de desafios, né? Mesmo que aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, talvez tenham um pouquinho mais de facilidade, mas certamente enfrentará desafios também, né? No meu caso, os desafios foram maiores porque as dificuldades eram muito maiores, né? E eu venho de uma família muito humilde, quer dizer, que veio do interior de Minas Gerais e veio para São Paulo trazido pelos parentes, já que nós não tínhamos nem condições de bancar a nossa vinda para São Paulo, em busca de vida melhor. Então foi uma batalha bastante prazerosa e que eu ainda convivo até hoje. Eu acho que é um legado que eu talvez fique, mas também é algo que a gente acabou construindo junto aí com toda a família. Enfim, foi muito bom tudo isso que aconteceu. É isso. Legal. Cara, muito legal. E tô curioso, assim, pra saber mais detalhes da sua história. Mas queria que você começasse falando quem é o Geraldo hoje. O que você faz e aí, como você chegou até aí. Perfeito. Hoje eu estou como head de comércio exterior e logística de uma grande corporação, que é a MK Saab, é uma multinacional brasileira. Mas para chegar até aqui foi uma caminhada boa, viu, eu diria. Quer dizer, eu nasci em Minas Gerais, sou mineiro. Até então trabalhava, volta de 6 anos, trabalhava em carvoaria, fazendo carvão com os meus pais para tentar sobreviver. E dá para dizer que o que a gente ganhava dava mal para comprar comida. Roupa então nem se falava, né? Era muito difícil.
Até que, em algum momento lá, por volta de já com 13 anos, os nossos tios que já viviam em São Paulo, acabou indo até Minas e acabou nos trazendo para cá também. E aí começou a jornada, quer dizer, eu mal tinha estudo. Aliás, quando eu cheguei a São Paulo, eu estava na quarta série. Eu tinha a quarta série do primário, então tinha pouco estudo, precisava trabalhar para ajudar em casa, e chegamos em São Paulo, literalmente com a mão na frente e outra atrás. A única coisa que a gente tinha era o apoio da família que já vivia aqui, e foi aí que nós começamos a buscar fazer a nossa caminhada para buscar ter alguma coisa aqui. Que é ter a casa própria, ou um local até para morar, porque quando nós chegamos em São Paulo a gente não tinha nem como alugar uma casa. Então nós ficamos durante um bom tempo morando com tios, eu, minhas irmãs, e a minha mãe e meu pai. E aí depois começamos a trabalhar, meu pai, minha mãe e eu também, até que conseguimos alugar uma casa. E aí que eu comecei a procurar, vamos dizer assim, a trilhar um caminho próprio. E você tem quantos irmãos? Atualmente eu tenho 5 irmãos. Você é o mais novo? São 3 irmãos, aliás, 6. Eu tenho 3 irmãs e mais, nós somos em 6, e mais 2 irmãos. Eu sou o mais velho da família, exatamente. Depois de um tempo em São Paulo, meus pais se separaram também, enfim, minha mãe acabou tendo filhos, que são esses demais irmãos, com o outro casamento que ela teve. Mas foi isso, quer dizer, nós alugamos a casa e eu comecei, meu primeiro emprego foi como office boy. Foi um emprego arrumado pelo um tio, lá na Alameda Tietê, era numa loja de decoração. Década de 70, é isso? Foi em 80, década de 80 já, década de 80. Eu entrei numa loja de decoração, chamava Ortega Design, loja da antiga já, lá na Alameda Tietê. Só que como eu morava no extremo da Zona Leste, morava em Goianazes, e parte da família, por parte do meu pai, morava lá no extremo da Zona Sul, que era lá no Alto da Ribeira, bem longe mesmo. E para trabalhar no Jardim ficava mais fácil ir para Zona Sul para trabalhar no Jardim. Então acabei ficando um tempo lá e trabalhando nessa loja, mas fiquei por pouco tempo, fiquei em torno de 5, 6 meses mais ou menos. E acabei optando por sair. Meu pai começou a trabalhar numa construção, estava se fazendo uma escola próximo de onde nós morávamos, lá em Goianazes, na Zona Leste. Meu pai começou a trabalhar lá plantando grama. E pagava um pouco melhor. E naquela época o que importava era o dinheiro, não a posição. Então eu acabei saindo e indo trabalhar com ele, plantando grama, lá na construção daquela escola. Claro que também aquele serviço foi por tempo limitado, já que com o tempo a gente acabou concluindo aquele trabalho, e aí eu fiquei desempregado novamente. Mas estava morando pelo menos com meus pais. E aí depois comecei de novo a procurar empregos, especialmente na região lá da Zona Leste. Lá onde a gente morava tinha muitas fábricas de vidro. Então procurei, porque o meu sonho era entrar numa fábrica de vidro lá, porque tinha muito e era próximo de casa, então era isso que eu queria. Procurei por muito tempo, acabei não encontrando. E aí fui vender geladinho na rua, fui vender sorvete, enfim. Fui catar resíduos na rua. E resíduo que eu falo são papelões, ou vamos dizer, recicláveis, né, na rua. Enfim, tentar ganhar dinheiro de alguma maneira. Depois acabei arrumando um outro emprego, meu tio acabou arrumando um outro emprego para mim, na Avenida Paulista, como office boy. E aí foi o meu primeiro emprego. Era numa copiadora. E antigamente, né, diferentemente de hoje, você tinha muito mais copiadoras do que tem hoje. Quer dizer, porque as empresas não tinham as máquinas de Xerox na própria, ou máquina de cópia, né? A gente fala Xerox até hoje, né? Xerox é uma marca. Na verdade, as empresas não tinham as máquinas de cópia, como hoje quase todas têm. Então tinha muitas empresas que prestavam esse tipo de serviço. E eu entrei nessa copiadora, e aí nessa copiadora eu fiquei quase um ano, trabalhando como office boy. E era curioso, porque naquela época eu mal tinha o que vestir.
eu cheguei a trabalhar com sapato furado, literalmente, porque eu não tinha como comprar esse tipo de material, porque a pobreza realmente era bem relevante naquela ocasião. E aí, depois de um tempo trabalhando, né, eu atendia exclusivamente 2 clientes. Eu era um boy especial, eu diria. Eu ficava indo e vindo desses clientes. Eu trabalhava no 1499 e os clientes ficavam no número 1479 da Avenida Paulista. Então eram 2 prédios. Saía de um prédio, pegava documentos do outro prédio, ia até a copiadora, tirava as xerox, fazia o material e ia devolver. Eu fazia só isso. Eram 2 grandes clientes da empresa. E aí, o pessoal no elevador, né? Eu imagino, se eu tenho essa estatura hoje, você imagina lá atrás, o meu tamanho. E o pessoal no elevador acabava brincando muito, né? Puxando brincadeiras, me chamava de pintor de rodapé, baixinho. E acabei fazendo algumas amizades dentro do elevador. E aí um dia estava indo com material para entregar, o gerente de uma empresa falou: pô, baixinho, vem trabalhar comigo. Quanto você ganha lá? Eu falei o salário na época, ele falou: vou te pagar mais, você vai ganhar mais grana, vai ter mais benefício. Naquela época você nem pensava 2 vezes. Eu falei: vou, por que não? Bora. E aí eu entrei num despachante aduaneiro, quer dizer, aí que começou a minha vida em comércio internacional, comércio exterior. E foi muito bacana, porque eu comecei lá como boy, fiquei um bom tempo lá, 7 anos mais ou menos. E aí eu trabalhava fazendo entregas nos clientes, especialmente a zona central, que era a área que eu mais atendia. Então eu saía da Avenida Paulista, a empresa dava passes de ônibus. Para quem não conhece, passe era um bilhete, é que nem um bilhete único hoje, só que era impresso. E a gente, para matar, naquela época, para matar a condução, você acabava indo a pé da Avenida Paulista até o centro da cidade para ficar com passe. Então fazia uma caminhada boa, viu? E eram vários clientes lá no centro. E todos os dias chegava a Malote de Santos, que era onde ficava a sede da empresa, a filial ficava na Avenida Paulista. Chegava documentos de Santos para a gente entregar nesses clientes. Então todos os dias eu tinha uma caminhada pelo centro da cidade, que era onde tinha muitas empresas antigamente, o centro da cidade de São Paulo, que era para entregar esses documentos e retirar também documentos que era para fazer como importação, exportação, enfim, por aí vai. Nessa empresa ela foi extremamente importante porque eu aproveitava os intervalos na hora do almoço para treinar datilografia. A datilografia era absolutamente fundamental naquela época. Aliás, o meu sonho era ser datilógrafo, porque tinha a profissão de datilógrafo. E aí eu ficava, na hora do almoço eu ficava treinando datilografia lá, sozinho, treinando, enfim. E também fazendo curso de caligrafia. Minha letra era horrível, continua feia ainda, tá? Mas era muito pior. E eu fazia curso de caligrafia para tentar melhorar a letra. E foi bastante relevante esses estudos que eu fiz, quer dizer, foi bem importante esse treinamento que eu fiz na datilografia, porque isso fez a diferença nas outras empresas que eu acabei entrando. Então, nessa empresa foi basicamente isso, tá? Eu acabei brigando, quer dizer, arrumando... Não brigando, mas eu tinha muita vontade de ser promovido na época. Eu já trabalhava no aeroporto fazendo liberação aduaneira, quer dizer, fazia a função de auxiliar de importação na época, ou analista, hoje se chama analista, né? Mas na época não existia analista. Na época o mais usual era auxiliar e assistente. Então meu sonho era ser promovido para assistente, ou para auxiliar, aliás. Ou arquivista, por exemplo, porque tinha a profissão de arquivista também. Então era uma discussão bem bacana com o meu chefe. Eu falei: pô, vocês não vão me promover? Eu já faço a liberação no aeroporto, já vou para os EADs, né? Hoje CLIA, mas na época tinha os depósitos alfandegados públicos. São zonas aduaneiras fora dos portos ou aeroportos. Então eu ficava fazendo liberação aduaneira no aeroporto ou nesses DAPs, que eram as zonas secundárias. E inicialmente, lá naquela época, no aeroporto de Congonhas, não existia o aeroporto de Guarulhos. Então, em São Paulo, o maior aeroporto que tinha, e o principal, era Congonhas, inclusive para voos internacionais, comércio internacional. Então, fiquei muito tempo fazendo isso, até que finalmente a empresa acabou me promovendo a auxiliar de importação, depois de muito tempo.
acabaram me promovendo, e eu fiquei feliz da vida. Mas, 7 anos depois, a empresa resolveu encerrar as atividades. Os acionistas, na época, eles atuavam no ramo imobiliário e no ramo de comércio exterior com um despachante aduaneiro, que era uma profissão bem mais valorizada do que hoje. Tá? É uma profissão ainda bastante importante para o comércio internacional, mas tinha muito mais valor naquela época, já que as coisas não eram tão simples como são hoje, né? Eram mais complicadas. E aí, depois de algum tempo, enfim, 7 anos depois que eu havia entrado, eles resolveram encerrar a atividade e ficar somente com o ramo imobiliário. E aí acabou demitindo todo mundo. Caramba, nessa época você já era casado? Tava Não, namorando? Não. Estava namorando. Quantos anos você tinha? Eu estava com 19 anos. 19 anos. 19 anos. Mas ainda não tinha... Você disse que chegou, só tentando fazer uma linha do tempo, chegou com a 4ª série do ensino fundamental e ainda continuava com a 4ª série do ensino fundamental. Continuava, porque primeiro que o trabalho acabava exigindo muito e também eu não tinha essas ambições. Uhum. Não era tão... Eu não era demandado, eu diria, tá? Talvez por eu nem culpo os meus pais. Mas a família em si, como um todo, a gente não valorizava tanto o estudo. Então, era trabalho, ganhar dinheiro para ajudar a sustentar em casa. Era isso que a gente fazia. A família toda, aliás, fazia. Tentar ganhar dinheiro para ajudar a sustentar e manter a casa. E o estudo ficava em segundo plano e também não era demandado, não era incentivado. Os meus pais nunca foram incentivar, mesmo porque eles também não tiveram estudos e não tinha na família ninguém que puxasse para isso. Então, eu perguntei mais porque eu sei que isso vai mudar um pouco o jogo, né? vai. Da tua história. Né? Mas até antes, eu tenho uma pergunta que volta um pouco no tempo aí. Claro. Que assim, eu acho que por todas as situações que você passou, logo de criança, de alguma maneira, você foi treinado a ser muito resiliente. E acho que isso com certeza deve ter te ajudado na sua carreira, porque logo nesse começo já tiveram vários desafios. Mas uma coisa que eu fiquei pensando a gente chegou a falar aqui em alguns outros episódios sobre o zero não é absoluto, que a gente fala sobre diferenças de ponto de partida, né? De uma partida privilegiada e de outra que não é. E uma coisa que ficou na minha cabeça foi, você sente que por conta das condições que a sua família tinha e etc., você sente que a sua infância ela foi tirada de você? Porque desde sempre você teve que ter muita responsabilidade? Sim, são várias reflexões que dá para fazer daí, né? Não é que ela foi tirada, né? A circunstância acabou não me deixando ter infância. Então não dá para dizer que foi tirada, né? Porque é circunstancial. Quer dizer, os meus pais não tiveram condições, porque eles também, na geração anterior, também não tiveram a oportunidade que as novas gerações acabaram tendo. Então foi tirada, mas por causa circunstancial. Então desde cedo, sim, é que não dá para contar toda a história aqui, mas desde cedo eu tive que trabalhar, quer dizer, desde 6 anos já tive que trabalhar para ajudar em casa. Porque o que a gente ganhava era insuficiente para manter a família e para colocar a comida dentro de casa. Uhum. Então quando eu fui trabalhar em carvoaria, não foi porque... Você tinha opção, né? Eu não tinha opção, eu tive que trabalhar. Então eu cheguei a trabalhar em carvoaria, eu cheguei a trabalhar limpando lote, em troca de comida. Eu até brinco, o pessoal fala, tinha que ser mineiro mesmo, mas é verdade. Eu cheguei a limpar um terreno uma vez, eu me lembro bem, em troca de um queijo. E o pessoal até hoje, a família fala, você nem parece mineiro, porque você quase não gosta de queijo. E é verdade, eu quase não gosto de queijo. Eu como, mas não adoro como os mineiros, de uma maneira geral, gostam. Mas eu cheguei a trabalhar, sim, em troca de comida. E também, inclusive nessa época, só para ter um episódio interessante, mas quando você trabalha em carvoaria, acaba sobrando tocos de lenha, enfim. Uhum. E eu fiz um forno pequeno. Não sei se vocês conhecem um forno de carvoaria, mas ele é De barro, né? É um forno de barro, igual um forno que você faz hoje para assar biscoito, essas coisas, é igual. Pizza, né? Isso, pizza. É bem parecido. A diferença é que é de tijolo de barro, e ele é feito de barro. E eu fiz um forno pequeno. Na época eu pegava esse resto de lenha,
para fazer carvão e para vender para o empreiteiro lá no final do mês. O meu objetivo era comprar um sapato, porque eu não tinha também. Então eu não vou tirar o sapato aqui, porque senão vai ficar feio. Mas os meus dedos são meio tortos, porque de tanto tropeçar nos tocos, enfim. Porque não tinha sapato. Então, as primeiras fornadas de lenha, de carvão que eu fiz com os restos de lenha, foi para comprar uma bota, para ter um sapato. Quando isso? Quantos anos você tinha? Você lembra? Eu tinha em torno de 6 anos, mais ou menos. 6 para 7 anos. Não tinha sapato. Então era assim. E outra coisa que me marcou bastante foi o brinquedo. O único brinquedo que eu tive na infância, e hoje é até condenável, né? Você dar um tipo de brinquedo desse. Eu nem me lembro o nome da arma, mas era uma arma de brinquedo. De plástico, claro. Mas eu não me lembro agora. Se eu falar o nome aqui, eu vou falar errado. Então eu prefiro não falar. Mas era uma arma que existe hoje ainda e ela é automática. Então foi a única arma que eu lembro, o único brinquedo que eu tive na infância, né? Então isso acaba te trazendo eu gosto de falar, né? Te traz uma couraça mais grossa, né? Para você enfrentar esses desafios que a vida acaba te trazendo. Então, infância, não tive. Do mesmo modo que aí dá tempo de fazer um gancho, que eu não vi os meus filhos crescer, porque eu também não tive opção depois de casado. Eu tive que trabalhar muito, tive que estudar muito, que é o gancho que você falou aí sobre a questão do estudo. Legal. E aí, voltando até para onde você estava construindo, fiquei curioso para saber quando que foi, aliás, o que motivou e qual foi o período que teve essa mudança de chave de tipo assim, putz, agora eu preciso correr atrás de estudo para alavancar minha carreira. Mas só desculpa eu te interromper, mas por exemplo, quando eu perguntei quantos anos ele tinha, era mais porque assim, existia uma iniciativa dele já com 6 anos de Ascender na vida, assim. De alguma maneira conseguiu o que se quer, né? Quando ele fala que por conta própria, durante o almoço ele estudava datilografia e caligrafia, a gente só tá trocando de posição a mini carvoaria dele. Então assim, a gente teve um diretor junto, né, que falava do seu carrinho de pipoca. Ele tava cuidando do carrinho de pipoca dele, né, de alguma maneira. Então, eu não sei se, óbvio, deve ter tido uma virada de chave, mas acho que as circunstâncias também te levaram sempre a pensar o que a mais eu preciso fazer, ou porque o que eu tenho hoje ainda não é suficiente, né? É isso, mas é até curioso, tem algumas coisas que são inconscientes. Quer dizer, você sabe que você tem que fazer algo diferente, mas talvez nem muito pensado. Se eu quero algo diferente, eu vou ter que fazer algo diferente, né? Depois de um tempo, sim, lógico, depois que você ganha um pouco mais de maturidade, de consciência, aí as coisas são mais conscientes, né? Você direciona mais. Mas anteriormente, não. Eu acho que fazia muito mais por intuição, sei lá. Por exemplo, dos seus pais? Exato. Falar, não porque, eu vou ter que fazer diferente, porque senão eu não vou ter. Talvez por necessidade, muito por necessidade. E não por consciência. Eu falo consciência como consciência por conhecimento também, por falta de conhecimento, falta de habilidade, falta de orientação, por uma série de razões. Depois de um tempo, aí sim eu vi a necessidade absolutamente batendo na minha face. Falei, não, se você quer ser alguém na vida, realmente você vai ter que batalhar mais do que os outros. E o Marcelo falou em ponto de partida, sem dúvida, o ponto de partida não dá para dizer que tem alguns que é mais fácil, quer dizer, não dá para tirar o mérito de quem tem mais facilidade, ou para quem parte de um ponto de partida mais equilibrado ou mais fácil, eu diria. Porque também é circunstancial, né? Você não pediu para ter uma vida ou para ter um início de vida tão complicado. Da mesma forma, quem tem um início de vida mais equilibrado, mais fácil, também não pediu. É circunstancial. E do mesmo modo, eu acho que essas pessoas também passam por alguma dificuldade em algum momento na vida. Mas a virada de chave ocorreu bem depois que eu entrei nesse primeiro emprego que eu fiquei durante 7 anos. Quer dizer, então as coisas que eu fazia eram muito mais intuitivas do que... Intuitivas de querer
ter algo melhor, mas nunca pensado muito a longo prazo, como depois eu comecei a pensar. Imediato. Exato. Legal. Daí você parou com 19 anos, né? Isso. Você falou que ficou 7 anos nessa despachante aduaneiro. E depois disso? Pois é. Depois disso, eu tinha uma pessoa que trabalhava já na empresa que eu estou atualmente, que aliás estou mais de 3 décadas nessa empresa. Eu liguei para ela tinha trabalhado comigo, eu liguei só comentando, olha, a empresa está fechando. Mas eu liguei muito mais para informar, enfim, era uma amiga. Falei, está fechando, todo mundo está saindo da empresa, já na sexta-feira agora. Eu liguei numa quarta ou numa quinta-feira. Falei, na sexta vai ser o último dia e a empresa encerra as atividades, não só aqui em São Paulo, como também em Santos. Eles saem do ramo. E aí foi quando ela comentou, aqui, de repente, tem uma pessoa que está aqui conosco, que não está se dando muito bem, enfim, está tendo um pouco de dificuldade. Passa aqui, eu falo com o chefe, você vai falar com ele, passa aqui. Falei, quando? Ela falou, passa na terça aqui, da semana seguinte. Então eu encerrei a minha jornada lá na primeira empresa, meu trabalho lá, e fui para casa dos meus avós, lá no extremo da Zona Sul, no final de semana. Fiquei lá na sábado, domingo e segunda. E na terça, ou foi na própria segunda, não me recordo bem agora, eu passei na empresa, na MKSAB, posso falar o nome, né? Claro. Para fazer uma entrevista com o chefe dessa antiga colega de trabalho. E aí eu tive uma conversa com ele lá, de pé, aliás, na recepção. Não existia currículo naquela época, tá? Talvez até existia, mas eu desconhecia, tá? Então foi uma conversa bem curta, 4, 5 minutos de conversa ali de pé do lado da recepção, nem numa sala, eu já fiquei empregado. Saí empregado. E comecei o trabalho, acho que foi na segunda essa conversa. Na terça-feira eu já comecei a trabalhar. Já na MKSAB. E aí, já na área de comércio? Também na área de comércio exterior. Quer dizer, eu vim da área de comércio exterior e já entrei como auxiliar de importação na MKSAB. E aí que E o core business é... Comércio internacional, exatamente. Tem uma grande dependência do comércio internacional. E lá realmente as horas que eu perdi de almoço treinando a datilografia fez a diferença na MKSAB quando eu entrei. Porque tinha muitas guias de importação que era tudo feito na máquina de datilografia. E aliás é uma coisa curiosa, viu? Mas é verdade. Você não podia errar, porque você não podia ter uma rasura. E eu virei um ninja naquilo, viu? Porque tinha uns cardex, tinha uma série de coisas para você fazer as correções que ficava absolutamente imperceptível. Imagine, você escrever uma guia de importação, é um formulário, é como se fosse é maior do que um 4x4. É um formulário de 7 vias, toda carbonada. Cara, errou, ferrou, você tem que começar tudo de novo. Então, tinha que ser ninja para fazer aquilo, e a gente fazia muito bem, viu? E eram muitas guias de importação. E na época era tudo controlado pelo governo, né? A economia era toda fechada. Ainda regime militar? Regime militar na época ainda. Aí na MKSAB não, na MKSAB começou a mudar. Porque aí já era governo Sarney, se eu não me engano, era Sarney. Inflação lá nas alturas, absurdo. Mas tinha saído já do regime militar. Tinha saído do regime militar. Mas a economia é totalmente fechada, né? No Brasil tudo era proibido, você não podia importar nada. Então você vivia com aquilo que era produzido aqui. Tinha uma série de matérias-primas que não podia importar, enfim. Tinha cotas de importação, o governo determinava quanto que as empresas podiam importar do exterior. E determinava também quais os produtos. Quer dizer, determinava não. Ele limitava, tinha uma série de produtos que não podia importar. Primeiro que os impostos eram absurdos, e mesmo que você provasse que valeria a pena e que era relevante aquela importação, o governo proibia você de importar. Então era uma época, eu diria que das trevas para o governo. Quer dizer, o que a gente vê hoje se você pensar 40 anos atrás, 35 anos atrás, era outra coisa. Inclusive em termos de carro. Quando o Collor entrou, que ele falou, tem uma frase bastante lembrada e emblemática, ele falava que a gente tinha umas carroças no Brasil, ele falando em termos de carros, né?
E é verdade, em termos de tecnologia, a gente estava bem atrasado por conta do impedimento de importar do exterior e de abrir a economia, né? A economia era totalmente fechada. Então foi isso. Caramba. Então é como se fosse a jornada na MKSAB, como auxiliar de importação. Pois é, aí é realmente uma jornada incrível, porque comecei lá como auxiliar, e já no primeiro ano, a empresa sempre... A MKSAB é uma empresa muito estável em termos de negócio, né? E sempre cresceu de forma extraordinária, né? Atua em alguns negócios que são bastante importantes para a economia brasileira. E aí já no primeiro ano, quer dizer, começando lá, eu fiquei noivo, já namorava minha atual esposa não, porque eu só tive uma, tá? E vai continuar tendo, né? Vou continuar tendo, né? E ela vai assistir, ouvir isso, ela vai falar, que bom que você falou isso, você se corrigiu. Mas eu já namorava com ela, e aí eu fiquei noivo já se eu não me engano, uns 3 meses depois de que entrei na MKSAB, nós ficamos noivos. E na época, eu namorava com ela, mas o pai dela não... Só pra contar um pouquinho da história, o pai dela não topava mais com a minha cara. Cara, ele não ia com a minha cara, porque... Primeiro que ele não queria alguém como eu, como supostamente eu, pra filha dele. Ele foi um pai muito rígido, né? E ele era inquilino do meu avô. E imagina, eu, na minha juventude, tios e primo, uma turma de bagunceiro, né? Chegava no final de semana, cara, falava um monte de bobagem, inclusive na frente dele. Ele vizinho ouvindo aquilo, ele vai querer falar, não, esse cara não, vou querer ele na minha família. Então ele não aprovava, não. Nós namoramos escondidos, ela chegou a fugir de casa, inclusive. A família que ela trabalhava na época deu cobertura, inclusive deu cobertura no bom sentido, né? Eles se negavam, ele ligava atrás e ela, a chefe dela na época, a patroa dela, falava que ela não trabalhava mais lá. Outra curiosidade sobre isso, que essa patroa era mãe de um dos cofundadores do Facebook. O brasileiro. Que é o Eduardo Saverin. Então a minha esposa era babá dele. De mais um irmão e mais uma irmã. Eles são 3. Então ela foi babá dele. Inclusive em casa tem a foto dele e dos irmãos que a minha esposa acabou levando quando ela acabou saindo de lá. Então ela foi babá deles quando criança. O Eduardo era desse tamanho, era pequenininho mesmo. Enfim. Então ela dava cobertura, ela trabalhava lá de segunda a sexta, um sábado sim, um sábado não. E aí durante essa... que ela ficou fora da casa dos pais dela, do pai, que ela não tinha mãe já. Ela ia no final de semana, ela ia para casa dos meus parentes, ou para minha casa, ou para casa de outros parentes. E o pai dela atrás dela, ficava rodando, né? Ele já conhecia toda a família, atrás dela. Inclusive teve um dia que ele foi até onde a gente morava na ocasião, que era lá em Ferraz de Vasconcelos, lá no extremo da Zona Sul. E ele chegou lá. Ferraz de Vasconcelos, extremo da Zona Leste. Zona Leste, aliás. Perdão. E esse dia ela teve que esconder debaixo da cama. E ela escondeu debaixo da cama, porque ele chegou lá de surpresa. Cara, ele estava em casa, não tinha o que fazer, e ela foi para debaixo da cama. Isso eu acho que eu não contei para ninguém, mas ela chegou a ficar escondida debaixo da cama. Ele foi lá um tempo, até depois que foi embora, viu que ela não estava lá, acabou indo embora. E até que ele teve um acidente. Ele se acidentou, ele morava aqui na Zona Sul, e morava num morro, e ele acabou caindo de um barranco, acabou se acidentando. E aí a família dele acabou se mobilizando para fazer com que a filha fosse visitá-lo e se reconciliasse. E aí a gente acabou indo no hospital e acabaram se reconciliando. Mas aí voltando lá à questão de ficar noivo, eu fiquei noivo e a minha esposa não se dava bem com o anticoncepcional. Eu falei, para de tomar, a gente dá o nosso jeito. Doce engano. Não demorou muito e ela ficou grávida, claro. Não tem jeito, cara. Não tem remédio. Ela acabou ficando grávida e eu tive que ir lá contar pro sogro que me adorava que a esposa estava grávida. E eu acabei indo, eu cheguei lá e o pessoal acha que é brincadeira, mas é verdade. Eu cheguei lá, ele tava rolando um facão. Chegou na hora O certa. cara não gostava de mim.
E eu cheguei, ele tava rolando um facão. E aí eu, mano, viemos aqui falar com o senhor e tal. E aí eu comecei. Aí ele falou, já sei, ela tá grávida, né? Como assim? Como você sabe? Muda os seios, muda os mais... A gente, quando vai ganhando experiência, algumas coisas você vai notando, né? Ele falou, já sei, ela tá grávida. Eu falei, não, mas eu vou casar, tá? Eu falei de cara, vou casar, fica tranquilo, vou... Enfim. E aí depois de mais ou menos 1 ano e meio, não, menos, ela ficou grávida, e aí com 7 meses de gravidez nós acabamos casando. Mas aí teve a dificuldade, né, de arrumar ou se organizar para casar. Primeiro que não ganhava o suficiente. E aí, quando ela ficou grávida, nós acabamos comprando um terreno. Não tínhamos dinheiro, mas ela pegou a metade do terreno, do valor, emprestado de uma tia, muito generosa, por sinal. E eu falei, você dá a entrada com a metade e eu pago a prestação. Você paga o empréstimo que você pegou com sua tia e eu pago a prestação do restante. Então, o nosso sonho era, primeiro, casar, ter 2 filhos, um casal, mas casar já com uma casa pronta. Com a gravidez não deu tempo. Nós chegamos a comprar o terreno, sim, mas não deu tempo de fazer a construção. Então, tivemos que casar, eu diria, às pressas, né, depois da gravidez. E aí nós acabamos alugando uma casa lá na Zona Sul também, lá no Alto da Riviera. E acabamos indo morar lá. E o casamento naquela época também é uma curiosidade. A única coisa nova que eu tinha era uma geladeira Pros Dossimo na época, que acabou sendo comprada, se eu não me engano, foi a Whirlpool que acabou comprando a Pros Dossimo. As demais coisas era tudo antiga. E essa geladeira eu comprei foi com um presente que eu acabei ganhando dentro da MK Saab. Foi o seu foto do casamento. Foi seu Fábio que acabou dando dinheiro. Então foi o melhor presente que eu tive no meu casamento. Foi o presidente atual da empresa que acabou dando. E aí, por exemplo, o fogão eu acabei comprando da minha chefe, que tinha me levado para a MK Saab. Era um fogão usado da Brastemp. Enfim, casamos no civil, sem festa, e sem ter uma casa montada. Quer dizer, hoje é comum você casar com tudo montado, bonitinho. Não foi o meu caso. Então casamos lá com coisas usadas. Não tinha sofá, não tinha mesa, televisão usada. Comprei uma televisão Telefunken, vocês nem conhecem. A geração de vocês não conhece. Mas era uma televisão de seletor, inclusive. Preto e branco. Telefunken. E eu casei, depois que eu entrei na MK Saab, provavelmente 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses mais ou menos, que eu acabei casando. Nesse intervalo, eu acabei já recebendo a primeira promoção. Quer dizer, no primeiro ano da MK Saab, eu recebi aumento. E logo depois, eu acabei recebendo minha primeira promoção da MK Saab para assistente de importação. Ainda acontecendo na prática, né? Na prática e numa velocidade assim impressionante. As coisas realmente estavam caminhando assim para uma velocidade muito grande. E depois disso, Geraldo, como se deu, por exemplo, sua ascensão profissional, né? Quais foram os fatores que, além da persistência, resiliência, muito provavelmente a entrega, que te colocaram na posição que você tem hoje? Então, primeiro que eu acho que o conhecimento que eu trouxe da outra empresa foi bastante relevante para a MK Saab na época, né? O governo tinha um controle bem forte, mas eu tinha um conhecimento, apesar de não ter estudo, tecnicamente eu tinha bastante conhecimento. E conhecimento porque eu era muito curioso, eu lia muito na época já. Aliás, naquela época eu dissecava um jornal de cabo a rabo, inclusive os editoriais. E foi aí que eu aprendi, inclusive, a escrever. Foi bastante importante. Quando se fala de leitura, precisa aprender a escrever. Então eu pegava o jornal, eu lia jornal de segunda a domingo. E eu lia, inclusive, os editoriais. Quer dizer, lia o que precisava e o que não precisava. Mas no final das contas, acho que tudo acaba sendo necessário e acaba te ensinando algo. E também estudava muito a comércio internacional. Tinha muitas publicações. E tinha publicações, existem as bíblias, né, do comércio internacional. E eu lia muito, então aquele conhecimento acabou me ajudando muito dentro da MK Saab. E a obtenção de autorizações para importação na época era algo bastante relevante para o negócio.
Então eu cuidava disso, eu cuidava das cotas, né, daquilo que se podia importar, eu controlava, e no princípio, e fazia esse meio de campo aí entre MKSAB e o governo, que na época era através da CASEX, né, que era uma câmara de Comex do governo, que era onde você fazia os pleitos para fazer importação para o Brasil. Então eu ficava fazendo isso o dia inteiro, quer dizer, todos os dias ia lá, dar entrada, fazer a coisa andar, porque você tinha que dar celeridade, né, no processo para andar rápido, para autorizar. Então eu cuidava basicamente no princípio disso. E era algo bastante relevante em função dessas limitações impostas pelo governo brasileiro. Isso acabou me acendendo. Você hackeou o sistema, entendeu como o sistema funcionava e fazer isso mais rápido. Ali era corpo a corpo. Claro, a MKSAB tinha um peso também relevante, mas eu chegava, por exemplo, a ficar... Isso era... Se falar hoje, você fala, isso é natural, mas não era natural. Você chega lá, por exemplo, com um pedido de autorização para importar e conseguir no mesmo dia. Eu conseguia, às vezes. Chegava lá, eu lembro, inclusive, que teve uma época que nós tivemos que sair... A CASEX, a central da CASEX era no centro da cidade. Aliás, o mundo... Era o centro da cidade. E aí, por conta do tamanho dos nossos negócios, o próprio governo, a CASEX na época, acabou indicando que nós mudássemos a nossa base, né, o local, a nossa agência, para a agência Lapa. Então até me lembro lá do chefe anterior lá, o chefe chamava Jarina, é um nome diferente também, né? Não dá para esquecer. Não dá para esquecer, mas eu chegava lá, Jarina, olha, eu preciso disso aqui, preciso embarcar o gente, não sei o que, enfim. Conversa, literalmente corpo a corpo ali. Mineiro. Mas o corpo a corpo é diferentemente do que é hoje, não é que nem vendas hoje, aliás eu vi os seus tios falando, o corpo a corpo era relevante, fazia diferença, né? Hoje o virtual, você faz tudo via virtual, mas naquela época não, o corpo a corpo ali te ajudava. E claro, com argumentos convincentes também, né? E a gente acabava conseguindo guias de importação no mesmo dia, às vezes. Não era sempre, mas eventualmente nós conseguíamos. Então esse era um trabalho bastante relevante e isso acabou me acendendo, esse controle todo. E outras coisas também, outros conhecimentos que eu tinha, acabou me acendendo aí. Eu trabalhava diretamente com o presidente da empresa. Enfim, e aí foi saindo um monte de gente que é acima de mim, eu era o último na hierarquia dentro do departamento, e algumas pessoas foram perdendo a posição, e conforme eu ia perdendo, eu me assumindo, quer dizer, então... É quase que natural. Foi natural. Eu até hoje, quando eu vou falar com as pessoas mais novas, falo, pô, que história bacana, mas eu falo, gente, não é só meritocracia nossa, né? Você tem uma questão de sorte também, né? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. E claro, a nossa família é muito religiosa, então eu falo que tem a guia de Deus também, né? Deus está olhando para você. Mas você tem que estar no horário, no local certo, tem que estar preparado, obviamente. Então tem sorte também. E tem que ter pessoas também que acreditam no seu trabalho, né? Isso tudo é relevante. Então não é só meritocracia sua. Lógico, você tem que fazer a sua parte, mas tem outras coisas que ajudam. E tem tanta gente, eu falo isso porque eu conheço tanta gente competente e que, por circunstâncias, não tiveram a mesma sorte ou não têm a mesma sorte. Tem muita gente que estudou demais e nunca conseguiu ter uma ascensão profissional que mereça efetivamente. Porque sempre fez tanto, sempre se esforçou tanto e às vezes não consegue. Mas é circunstancial também. Então acho que isso tudo que acabou me tornando, fazendo com que eu tenha essa ascensão, quer dizer, sorte, pessoas certas no seu caminho e também o seu preparo para isso. Quer dizer, eu fui me preparando para aquilo, eu estudava bastante, não estudava na escola, mas tecnicamente eu estudava, eu lia, enfim, pegava tudo que era relativo ao comércio exterior, eu me aprofundava, tinha aquilo na cabeça, literalmente. Conhecia a estrutura, conhecia como funcionava, conhecia o regramento legal, que é bastante importante. Sempre gostei, né, da área legal. Então, isso acabou me acendendo aí. E eu acho que em 2 anos e meio,
todos aqueles que estavam acima de mim no departamento acabaram saindo da empresa, por uma razão ou por outra. E aí eu me lembro que o último chefe que eu tive, que acabou saindo, aí a MK Saab tentou contratar um profissional no mercado na época. Ficou algum tempo tentando contratar, acabou não dando certo, até que eu soube que o Sr. Fábio, que é o presidente da empresa, acabou falando, põe o Geraldo. Quer dizer, ele falou, coloca o Geraldo como chefe. Ele me colocou como encarregado de importação. Esse título nem existe mais, né? Hoje, normalmente, não se usa mais, né? Mas eu me tornei, acabei, primeiro, nesse período aí de 2 anos e meio, eu acabei recebendo algumas promoções. Primeiro, como eu disse, assistente, depois analista de importação júnior. E de analista de importação júnior, acho que analista de importação pleno, e aí eu pulei para encarregado. Foi quando saiu o meu último chefe e eu acabei sendo elevado ao cargo de encarregado de importação. E até então eu continuava com a 4ª série do ensino fundamental. Quer dizer, era realmente o conhecimento técnico que fazia muita diferença na ocasião. O conhecimento técnico e não o estudo em si nas escolas. Então tinha 3 pessoas acima de mim e todas as 3 acabaram perdendo a posição por razões diversas. E eu acabei ir ascendendo e até me tornando aí o encarregado de importação. Caramba, que loucura, né? Acho que é muito do que você fala, né? Competência, estudo... Ajudam. Independente da formalidade ou não. Porque acho que conhecimento, a gente brinca, a gente também na faculdade tinha alguns colegas que iam muito mal nos estudos, mas eles eram safos demais e isso proporcionava uma ascensão diferenciada. Mas tem muito, acho que para quem tem fé, a mão divina e da sorte, né? Você poderia ter não aceitado o trabalho de office boy por qualquer motivo que seja, ou não ter recebido essa proposta que te levou para um despachante aduaneiro, que te colocou na MK Saab por conta do conhecimento adquirido. Então é muito louco isso, né? Mas de alguma maneira acho que não tem muita explicação, né? Acho que é um pouco dessa tríade mesmo, né? Preparo, sorte e mão divina. Literalmente, né? Eu falo isso só para dar ênfase, literalmente, porque eu tenho grandes amigos que realmente não tiveram a mesma sorte que a minha e eu falo, não é possível. Quais são as razões? Não tem explicação. Mas, lógico, você tem que estar preparado de alguma maneira. Talvez não com os estudos, como eu disse. Eu acho que tem uma coisa também, Geraldo, que aí talvez tenha um pouco de influência de onde a gente parte, que é o jogo de cintura, que é o fator humano. Eu acho que acho que dificilmente vai ser substituído na relação, não de trabalho só, mas nas relações como um todo, né? Pois é, eu até não citei, mas os valores a gente não perde. Os valores se traz da família. A minha família nunca teve os estudos, mas tem os valores que eu carreguei deles. Quer dizer, eu poderia ter seguido outro caminho, como você mesmo citou. Mas os meus valores não permitiam, quer dizer, a nossa família sempre foi muito, apesar do pouco entendimento, sempre teve as suas regras ali um pouco mais rígidas em termos de personalidade, de valores pessoais e familiares. Isso acabou ajudando também para que eu me tornasse ou seguisse aquele caminho, né? Eu me recordo bem, eu conto até hoje, quando eu saí dessa empresa que eu fiquei 7 anos, despachante aduaneiro, eu até quis comprar uma moto com o valor que eu peguei. Mas minha mãe não deixou, e eu tinha 18 anos já. Eu poderia ter comprado, mas eu acabei não comprando. E eu acho super bonito, mas hoje hoje eu não compraria, tá? Mais, porque eu já vi várias coisas bastante pesadas em relação a acidentes de moto, enfim. Que eu acho que não é eu acho que não é seguro. Acho super bacana, enfim. Funcional, mas não é pra mim. Então eu acabei não comprando. Acabei gastando todo o dinheiro, mas eu não comprei a moto, assim, entendeu? Mas eu não comprei por conta de respeito à minha família, à minha mãe, enfim. Acabei respeitando e não comprando.
Então, apesar desse preparo, diria, falta de estudo deles, eu sempre segui esse regramento aí familiar. Isso também acaba contribuindo, quer dizer. Então, eles não me incentivavam ou não me puxavam para estudar, mas, por outro lado, me davam outros valores que também são importantes na formação de qualquer um. E uma coisa que eu queria te perguntar acho que você está aqui hoje por conta, acho que você se evidenciou para a gente através dessa iniciativa de começar a contar a sua história em vários capítulos no LinkedIn. Eu acho que pouquíssima gente tinha acesso ao conteúdo integrado das tuas histórias, né? E da onde surgiu isso, Geraldo? Quando você falou, cara, preciso colocar isso aqui para fora, ou quem te estimulou e daqui para frente como é que vai ser? Porque eu sei da tua relevância não só na empresa, mas eu sei da tua relevância no mercado como um todo. Eu lembro de fazer um curso de extensão na ESPM, e a gente falava de alguma coisa sobre... E aí a gente escolheu uma das unidades de negócio do Grupo MKSAB para fazer o case. E aí o professor falou, nossa, MKSAB, acho que vocês estavam em X data, começo dos anos 2000, como terceiro maior importador, eu acompanho de perto, trabalho com isso. Eu falei, caramba, nem eu sabia. Então, é bastante relevante, né? Óbvio que o mercado cresceu, outras empresas surgiram e o montante movimentado de lá para cá é muito maior, mas você ajudou a construir esse cenário também, né? Então eu sei da tua relevância também para o mercado. E quando a gente vê essa sua história contada, eu fico me perguntando de onde surgiu e para onde vai. Pois é, na realidade, falando com alguns amigos aí há 1 ano e meio mais ou menos atrás, falou, pô, você nunca fez uma mentoria? Cara, você não é ativo no LinkedIn, você não é ativo nas redes sociais. Enfim, e também por circunstâncias diversas. E aí eu procurei uma mentoria para bater um papo, muito mais para bater um papo do que sem traçar qualquer plano, tá? E aí eu contei um pouco da história, né? Primeiro papo, primeira conversa, eu contando a história, ela falou, nossa, que história bacana a sua. Porque ela pediu para contar a história, eu falei, pô, minha vida é isso. Ela falou, nossa, tem muita coisa aí. Por que você nunca contou isso? E aí começou essa história. E ela falou, pô, isso dá um livro. Por que você não vai ser palestrante? Por que você não escreve um livro? Ela começou a falar um monte de coisa. E eu comecei a me perguntar. E eu até falei, imagina, não vou escrever um livro. E isso com toda a sinceridade e humildade. Fala, imagina, seria muita pretensão minha querer escrever um livro. Não é para mim. Ela falou, não, mas a sua história dá um livro, com certeza. E aí que surgiu, que eu comecei a ensaiar, eventualmente, de contar a história, e da história, eventualmente, sair o livro. Então, sim, hoje há a intenção, sim, de escrever o livro, mas é a intenção ainda, tá? Quer dizer, tomara que realmente saia do papel. Mas é contar a história e dessa história, eventualmente, fazer um livro aí. É história pessoal com vida profissional, né? É um mix aí das duas coisas. Porque eu acho que as duas coisas têm relevância, sim, né? E nós temos que valorizar esse tipo de coisa. Então, eu acho que é possível, sim. E ela estava coberta de razão quando falou. E aí eu comecei, só para voltar um pouco, eu comecei a olhar de forma diferente, com um olhar diferente para esse tipo de coisa. E eu entendi que realmente é possível e daria para fazer tudo isso que ela acabou. Vamos dizer assim. Tem sido o reflexo disso? Então é curioso, porque tem algumas coisas que você acaba esquecendo, né? E com o tempo, quando você vai colocando no papel, você vai lembrando e você fala, puxa vida, viu? E é bacana, porque quando você chega nesse estágio da vida, né? E só falando um pouquinho sobre o estágio, quer dizer, primeiro que a vida está mais leve, né? E se você comparar lá com o começo, a vida era um pouco mais pesada, a gente levava a vida um pouco mais pesada, né? É como seus tios disse aqui, Marcelo, quer dizer, era muito trabalhar para sobreviver, para colocar comida em casa, para cuidar da minha família, né?
Só que depois também de um tempo, né, de vida profissional, você acaba levando a vida mais leve, como vocês levam hoje, a vida um pouco mais de equilíbrio, né? Não é como... Que ainda não, acho. Não, mas com um pouco mais, Comparador. mas com um pouco mais de equilíbrio, não com aquele objetivo único, sabe? Só ganhar dinheiro. Não, você procura mais equilíbrio na sua vida, família, vida pessoal e profissional. E é o meu caso, quer dizer, eu cheguei num estágio que realmente eu estou levando a minha vida mais leve. E claro que eu tive muitas contratempos, mas como diria o poeta, né, uma caminhada sem contratempos, ela não tem graça, né? O bom da história são os contratempos. Então, essa mentoria, por conta de contratempos, obviamente, que eu tive, mas ela foi bastante importante justamente para isso, quer dizer, para abrir o caminho e para me mostrar que realmente tem várias coisas que dá para fazer ainda, inclusive com aquilo que já foi feito. Dá para contar história, dá para fazer palestras sobre o assunto, sobre o tema, e dá para escrever um livro, sim, que é algo bastante importante. Então, é provável que venha aí. Vamos esperar aí o fim da história para ver se depois vem o livro realmente. Mas é algo que eu vou fazer no meu tempo também. E, enfim, não é uma ambição pessoal. Vem mais como um prazer profissional mesmo do que uma ambição pessoal. Eu acho que tem uma coisa aí que me agrada muito, né? A sua história é muito sensacional. Inclusive, super obrigado por ter topado e participar aqui contando ela. E no final, acho que todos esses objetivos, eles vêm muito de encontro com o que é o Mundo Eu. Porque não é... Quando você se dispõe a contar a sua história, não é sobre ego. É sobre ajudar as pessoas a perceberem que, eventualmente, existe um caminho ainda que difícil e tudo mais. E no final, o Mundo Eu é muito sobre isso. A gente vem aqui para contar e para ouvir histórias e para ajudar alguma pessoa. E acho que esse seu final foi muito bom, porque, cara, não tô atribuindo isso a um objetivo profissional. É uma parada mais que vem um pouco mais do âmago, assim, sabe? Tipo, é um objetivo pessoal, até. Né? E acho que tem muita correlação com o Mundo Eu e, putz, toda vez a gente fala isso, tipo, é muito... O Mundo Eu, ele é um projeto pessoal. Quem sabe um dia a gente consegue ganhar dinheiro com isso, mas o objetivo primário é sempre assim, conseguir ajudar que seja uma pessoa. E é muito difícil, porque a gente tem as nossas famílias, a gente tem os nossos empregos, ambos ainda não tão grandes quanto gostaríamos de estar, mas já ocupando cargos de liderança, responsável por pessoas, pelo negócio, etc. E é muito desafiador você manter um projeto pessoal da magnitude que o Mundo Eu tem pra gente. Mas ainda assim, toda vez que a gente tem uma conversa como essa que a gente tá tendo, a gente fica assim, caralho, é isso, é pra isso que a gente tá se esforçando aqui, é por isso que hoje eu não estou com a minha família, mas, cara, que sensacional. Enfim. Eu acho que tem muito... enfim, eu acho que entra um pouco, de novo, da gente estar preparado para conduzir conversas como essas, mas muito da sorte também da vida ter colocado pessoas como você no nosso caminho, muito da sorte da percepção da gente ver que tua história também casa muito com o que a gente tem, e no fim das contas, G, parece que de alguma maneira ou outra, natural ou não, as coisas vão acontecendo e fluindo pro bem, assim, né? Pra gente que só faz o bem também, né? De alguma maneira, né? Ou pelo menos não faz o mal. Não faz o mal, que já é... Ou pelo menos não faz o mal, né? Então, cara, incrível a tua história. Eu gostei do que você falou quando eu te perguntei da repercussão. Eu esperaria que você falasse um pouco de como as pessoas têm sentido a tua história, que eu sei que tem um impacto bastante grande. A gente vê o número de reações da galera compartilhando. E é legal também reencontrar gente que, puta, que legal, cara, olha essa pessoa, aí você vai no perfil dela, vê onde ela tá, como ela tá. Mas é legal que você falou sobre qual foi o impacto disso pra você, né? Isso mostra, mais uma vez, que você tá fazendo isso mais por você. E acho que a gente precisa começar a olhar mais pra gente mesmo, pras nossas próprias vontades, óbvio, né, que desde que não interfiram na vida dos outros, e a percepção dos outros sobre a gente é mais secundária do que
do que tem menos importância real do que a gente dá. Pois é, isso é inclusive algo que eu diria que eu tomo cuidado só para não parecer, e eu não faço isso por mim, e nem não é por ego, é o que você falou, por isso que eu falo em questão de equilíbrio. Eles falaram, o projeto de vocês aqui é super, cara, bom demais, mas isso não é, vocês estão fazendo isso por uma questão de equilíbrio e por prazer pessoal, muito mais por isso. Tomara que, literalmente, é o que vocês falaram, tomara que vocês consigam ganhar muita grana com isso. Vocês fazem isso por prazer, porque vocês acham que é uma coisa bacana. E é um projeto, como eu disse, bastante relevante. Bacana e diferenciado, né? Então, quando eu resolvi contar, eu nem... outra questão que você também lembrou, é o impacto e como isso pode, literalmente, ajudar alguém, sei lá, que está um pouco descrente de que as coisas não são possíveis, que são muito difíceis. Não, tudo é possível, mas você tem que, literalmente, ir atrás, correr atrás, né? E hoje as possibilidades são muito maiores, né? Porque você tem muitas possibilidades, como a gente estava falando aqui no princípio. Hoje está realmente, eu diria, hoje está mais difícil você fazer as escolhas do que você estudar, por exemplo, do que você se profissionalizar. Porque hoje você tem tantas opções que eu acho que o mais difícil é você escolher e não correr atrás. E eu falo isso porque eu também voltei a estudar um pouco e eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade. Eu me peguei em algum momento, recentemente, eu falei, não, peraí, eu preciso focar, porque senão eu fico indo para várias frentes e eu não vou fazer nada de concreto ou nada de vultoso em determinada área. Porque tem muitas opções hoje. Quer dizer, o mercado é enorme e as possibilidades hoje são muito maiores do que na minha época lá, quando eu comecei. Eu vou falar quando eu comecei, não na minha época, porque ainda está na minha época. Apesar das gerações um pouco diferentes. Tem uma coisa que a gente tem feito aqui, quando o papo acaba tendo um pouco, apesar de ter muito da sua história aqui, tem um cunho muito profissional aqui. Então, você tá num patamar muito legal. Com certeza quem está entrando na área almeja e quer chegar. E uma coisa que a gente faz é perguntar que dicas você daria para quem está entrando na área de comércio exterior. Então, o que você poderia orientar para essa galera? Bom, primeiro, sem dúvida, hoje a facilidade é outra, né? Primeiro que você tem acesso aos mercados, né? Então, é estudar, sem dúvida, né? Porque o comércio exterior no Brasil, ele tem um regramento bem forte, né? O governo controla isso a mão de ferro. Nós ainda somos considerados uma economia fechada, né? E o que a gente tem visto nos últimos, diria, desde a pandemia ou pós-pandemia, eu diria, o que a gente tem visto aí em termos de comércio internacional é algo jamais esperado. Nós temos, em alguns aspectos, nós estamos voltados à pré-Segunda Guerra, em termos de fechamento de mercado, de protecionismo ou de elevação de alíquotas como as americanas estão fazendo agora. Isso era inimaginável algum tempo atrás, que poderia ocorrer esse tipo de coisa. Então hoje há um protecionismo muito grande, que eu não imaginava que iria ocorrer. Então, o estudo, o preparo, e tentar, vamos dizer assim, um pouco de se antecipar ao que pode ocorrer no futuro, né? Porque hoje você não consegue mais ter um planejamento a longo prazo, nem a médio prazo mais. Porque o que nós estamos vendo realmente é coisas que não eram previsíveis aí de ocorrer, né? Então, em termos de fechamento de mercado, de elevação de tributos. E eu estou dizendo isso por conta, por exemplo, de quem trabalha com exportação. Muitas empresas no Brasil que trabalham com exportação eram fortemente dependentes dos americanos. E hoje tiveram que demitir funcionários, tiveram que reduzir investimentos, enfim, estão correndo atrás de mercados. Então, para quem trabalha com exportação, isso vale também, é o mesmo mantra para o mercado interno, né? Não fique na mão de um mercado só. Diversifique o mercado. Aquilo que já é um mantra no comércio internacional, você não pode colocar todos os ovos dentro de uma única cesta. Então, diversifique o mercado. E para quem trabalha na importação, realmente também
se manter antenado aí no mercado, porque as coisas têm mudado numa velocidade muito grande. E as informações estão ao alcance de todos. Quer dizer, hoje a internet permite que você tenha informações online de tudo que está ocorrendo no mercado internacional. Então, estudar e procurar seguir o regramento legal, que é o mais importante no Brasil. E o governo brasileiro é extremamente rigoroso com isso no Brasil. Fechado. Bom, Gê, antes de terminar, a gente queria deixar com você um mimo, que é uma plaquinha com o nosso logo, é o nosso slogan de amigo para amigo, e também um chaveirinho do nosso logo que foi feito pela Camadaria, para um parceiro nosso de impressão 3D. Então, pessoal, para quem precisar de impressão 3D, seja ela qual for, chama o Fabão da Camadaria, @Camadaria. A gente vai deixar aqui embaixo o arroba dele, tá? Para esse tipo de impressão. É uma plaquinha que você pode colar ou deixar ela de pé. Só para você lembrar da tua presença aqui com a gente, viu, Gê? Obrigado, muito bacana. Tá bom? Bacana o trabalho, viu? Legal, bacana. E já que a gente está falando de parceiros também, não podemos não mencionar o incrível José da Kijiko Filmes, que é responsável pelos nossos cortes, pelo motion, pela edição desse episódio. Então chamem eles também, se vocês tiverem qualquer projeto. E é isso, né? Gê, de novo, obrigado pela sua presença, por se dispor a dividir com a gente, com os nossos Mundo Lovers, um pouco da tua história. Assim, é inspirador, protagonismo 120%, né? É bom. E assim, de fato, a gente olha para isso como um exemplo a ser seguido. Então, obrigado mais uma vez pela tua presença. Para você que chegou até aqui, aproveita, já segue o nosso canal, então se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder os próximos episódios, curte também, deixa teu comentário de algo que você percebeu durante essa conversa, que você queira botar para o mundo aí, jogar no universo, tá? E segue a gente também nas redes sociais, @mundoeu.pdc e nos streamings de áudio, só os que importam. É isso aí. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Até.